Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sou a professora Valquíria, como foi apresentada, e quero me fazer uma breve apresentação de quem eu sou. Eu acho que eu sou a professora mais nova desse seminário e eu sou especialista em exegese. Eu me especializei na Faculdade Teológica de Brasília e a minha área, portanto, é exegese, hermenêutica e homilética. E é um prazer, é uma honra, é um privilégio falar para um público tão seleto. E eu espero, sinceramente, que o Senhor me use para ser bênção, porque se nós não viermos aqui para ser bênção, nós não servimos para mais nada nessa vida. Então, o meu desejo sincero é que hoje, nessa noite, você possa sair daqui abençoado. Abençoado por Deus, pela palavra de Deus, que toca no coração do homem e faz todo sentido na vida do homem. Amém? A professora já disse, a minha mensagem essa noite, o tema proposto para a nossa reflexão é o púlpito revolucionário, resgatando a pregação expositiva. Mas antes de eu começar a tecer qualquer pensamento acerca do que seria a pregação expositiva e de como a pregação expositiva ela pode influenciar de forma positiva no púlpito e de uma forma muito direta na pregação, eu queria te fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, queria fazer uma pergunta para você que está me assistindo. O que você deseja, o que você anela naquele momento que chega a pregação? Você está ali, o pregador está ali diante de você, ele está ali diante da igreja, e aí é aquele momento em que o pregador está entre a terra e o céu. O que você espera? O que você anela naquele momento? Bom, se eu tivesse tempo, se nós tivéssemos tempo aqui, certamente muitas respostas sábias viriam daí, certamente. Mas como a gente não tem tempo, eu me atrevo a responder o que eu pensaria, o que eu penso quando eu estou diante do pregador e o que eu espero que ele diga para mim. Na verdade, o que eu espero que Deus diga para mim por meio dele. E eu sempre faço essa oração, eu digo: Senhor, eu estou tão apreensiva. Senhor, eu estou tão ansiosa para te ouvir. Senhor, o meu coração está tão árido. Ai, Senhor, eu preciso tanto te ouvir. É isso que eu começo a pensar quando eu vejo o pregador. E aí eu digo para ele: Deus, compartilha comigo a tua vontade através da tua palavra. Que o sermão que seja pregado nesse momento, ele seja relevante. Que esse sermão ele possa fazer sentido e se aplicar na minha vida. Eu continuo dizendo: Senhor, eu peço que as palavras que eu vou ouvir, elas façam algo diferente em mim, para que quando eu saia daqui eu nunca mais seja a mesma pessoa. É isso que eu penso quando eu estou diante do pregador. E você, como pregador, precisa saber que as pessoas estão pensando isso. Será que algum de vocês pensaram alguma coisa parecida com essa? Talvez vocês pensariam outras coisas também, mas essas coisas talvez vocês pensassem quando estão diante do pregador. Pois é, mas infelizmente, meus irmãos, na prática, muitos, e eu espero que essa não seja a nossa realidade aqui, mas muitos evangélicos, eles saem das igrejas, eles entram e saem, vão e vêm, culto após culto, ouvindo tudo, menos a voz de Deus. Tudo faz sentido, menos a palavra. A verdade é que os púlpitos das igrejas evangélicas brasileiras, pelo menos em sua grande maioria, elas estão vivendo uma crise. Elas estão vivendo uma crise como nunca se viu antes. Por quê? Porque, infelizmente, e você pode me perguntar, mas que crise é essa? Pois é. Essa crise que eu estou falando é crise no púlpito. Nós estamos vivendo uma crise no púlpito. O púlpito que um dia ocupou lugar de destaque e relevância
com uma pregação dos apóstolos, lá nos primórdios do cristianismo, uma pregação, um púlpito que teve destaque com os pais da igreja, um púlpito que teve destaque na reforma protestante, mas infelizmente esse púlpito está sofrendo danos. Hoje está desaparecendo entre nós uma pregação sadia. O púlpito e a pregação, que outrora viveram dias de glória, dias de honra, dias de poder, hoje em muitas igrejas eles enfrentam um terrível declínio. Mas você pode estar me perguntando assim, certo, Valquíria, nós estamos vivendo crise, mas o que está gerando essa crise? O que gera a crise? O que está fazendo com que os púlpitos estejam, de uma certa forma, ficando fraquinho, esteja raquítico? Pois é, de uma forma bem ampla, existem muitos fatores, e a gente não pode ser exclusivista dizendo que existe um ou outro fator. A gente tem uma combinação de fatores que junto causam um estrago muito grande. Se eu começasse a conversar com vocês, o pior, talvez, mas dentre tantos, todos são ruins, se a gente for falar aqui de cada um, e eu vou falar de alguns, e na verdade eu deveria fazer essa palestra de joelho e chorando, porque é uma realidade muito triste. De forma bem ampla, o que se tem visto, e pior que a gente tem sentido na pele como cristão, é que muitos pastores e pregadores, e aqui pastores e pregadores, não fiquem tristes comigo, porque me incluo de uma forma direta ou não, ou reflexa nisso, não fiquem melindrados comigo, mas essa é uma realidade. A maioria dos pastores, eles têm perdido o compromisso com uma poderosa pregação, com a fiel pregação da palavra de Deus. A glória de Deus, a supremacia de Jesus, o poder do Espírito Santo, a salvação dos perdidos, a edificação dos crentes, tudo isso tem se perdido. Isso não é mais o alvo principal dos pregadores. Pelo contrário, sabe o que é o alvo principal dos pregadores? São abordagens, são técnicas totalmente centradas no homem. São abordagens totalmente para fazê-los se agradarem da palavra. Esses homens, a teologia deles é para fazer o homem moderno se sentir bem. É para fazer o homem moderno se sentir feliz com a pregação. O ser humano, ele tem muitas tendências, e uma delas é querer se sentir feliz e bem. E aí ele vai para uma igreja, ele procura uma igreja que fale a língua que ele quer falar, a língua que ele quer escutar. Ele quer ouvir alguma coisa, então ele procura. É como se fosse um fast food espiritual. Então, esse antropocentrismo, que é fruto do liberalismo teológico e que é filho do racionalismo, que racionalismo é esse? Que ele pegou e entronizou o homem acima das escrituras. Tudo isso está tomando conta do púlpito. A inspiração das escrituras, a infabilidade das escrituras, a supremacia das escrituras, tudo isso ficou para trás. Agora não, agora eu vou porque eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir. Estamos vendo, irmãos, a olhos nus, o oposto do que um dia foi dito por João Calvino. João Calvino disse: o púlpito deve ser o trono de onde Deus governa seu povo. Eu repito, o púlpito deve ser o lugar, deve ser o trono de onde Deus governa seu povo. Mas infelizmente, hoje, a terra quer dominar o céu. O homem quer dominar a Deus, dizendo para ele: eu determino o que você faça, Deus. Os bancos da igreja querem controlar a pregação. E isso tem sido uma prática muito comum, muito mais do que os irmãos imaginam nas igrejas. Deus no trono? Infelizmente, na maioria das igrejas, não. Atualmente, muitos púlpitos
Eles estão com mensagens que exaltam o homem a um ponto. E o pregador, por incrível que pareça, o pregador que deveria ser aquele que deveria se curvar ante a Escritura e dizer, fala comigo, Deus. Não, agora esse pregador, ele usa a Escritura para apoiar o seu pensamento. O pregador com os seus achismos, o pregador com as suas experiências, ele está sobrepujando, ele está abafando a palavra de Deus. E sabe aquelas experiências místicas? Já ouviram falar? Vomitar no espírito? Está na moda. Latir no espírito também está na moda. Tudo está aí para que a gente que é estudioso da palavra, diga não para essas coisas. Nós precisamos nos levantar e dizer não para essas coisas. Nós, estudantes de teologia, precisamos dizer com convicção, nós rejeitamos esse tipo de doutrina. Rejeitamos de forma veemente. Não, é a palavra de Deus, é o Deus da palavra. Ele é que tem que prevalecer. Mas isso não é o que tem acontecido nos púlpitos. O homem tem dito o que Deus vai falar. E isso, infelizmente, tem causado danos à igreja. Esses pregadores se perderam no caminho. E eles esqueceram qual é o supremo propósito da pregação. Qual é o supremo propósito da pregação? É pregar a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, a fim de que Deus seja glorificado e não o homem. Que Jesus seja exaltado. Essa é a finalidade da pregação. Só que esses pregadores esqueceram que não podem, mas que estão fazendo, eles não podem mudar a mensagem de Deus para agradar os homens. Infelizmente. E sabe, essa é a completa derrota deles. Eles estão perdendo o caminho. Mas não é só esse antropocentrismo, não. Tem o hedonismo. Eu falei, o homem quer a felicidade. O que é o hedonismo? Hedonismo é uma filosofia, é uma corrente de pensamento, é a filosofia do prazer. Eu quero prazer, eu quero ser feliz, custe o que custar. Esse hedonismo, ele diz assim, a gente precisa eliminar da nossa vida tudo aquilo que causa dor. Tudo que causa dor precisa ser extirpado da minha vida. Eu só quero o que me causa prazer. Então, hedonismo, antropocentrismo, tudo isso tem dominado as pessoas. Dominam o púlpito, dominam o pregador, dominam o púlpito, deságua na pregação. Muitos pastores estão sobrecarregados. Existe um outro fator, como eu disse para os irmãos, são vários fatores que cooperam para que a pregação sofra danos. Além do antropocentrismo, além do hedonismo, a gente tem um outro fator. Pastores estão sobrecarregados com as atividades eclesiásticas. Existem pastores que, infelizmente, a maior parte do tempo deles é envolvido na manutenção e organização da igreja. A tarefa de pregar, ela ficou em segundo plano. Ela não está mais na ordem primeira do dia. Pregar não é mais a missão precípua de um pastor, porque ele está muito ocupado. Mas não é só isso, interligado ao fato dele estar muito ocupado, o fato dele estar muito ocupado com as coisas, com as obrigações eclesiásticas, com as atividades eclesiásticas. Outro agravante, um grande número de pastores estão demonstrando cansaço no trabalho e estão demonstrando cansaço do trabalho. Estão cansados no e do. Muitos pastores, porque eles perderam a convicção, eles perderam o idealismo do chamado, do chamado pastoral de servir ao Senhor. Eles estão tão desanimados que eles não conseguem sequer orar. Estudar? Preparar sermão? Não, eles não conseguem mais isso. Eles não conseguem mais. A consequência disso é que
se evidencia, sabe o quê? Uma coisa que não pode faltar na vida de um pregador. Uma espiritualidade profunda, uma espiritualidade sadia. A vida devocional desses homens e dessas mulheres é pobre. O ministério não é mais motivação para ele orar. Esses pastores, esses ministros, eles não oram. Eles não jejuam. Eles não choram diante de Deus pela igreja e pelas ovelhas. Eles não choram mais. Eles não têm o coração quebrantado mais. Vida piedosa não se verifica mais na vida desses homens. Eles se tornaram secos como o deserto. Eles se tornaram fracos. Eles se tornaram carentes de entusiasmo. E sabe qual é a consequência disso? Infelizmente, ao invés de eles oferecerem alimento sólido para o povo, alimento consistente, eles oferecem sopa rala. E sabe o que é pior? O povo nem nota. Vão embora, achando que Deus falou, quando Deus não falou nada. Esses homens podem ter eloquência humana, eles podem falar muito bem. Esses homens e mulheres podem ter uma dicção como nunca se viu antes. Mas eles não têm intimidade com Deus. Eles até conhecem as Escrituras, mas eles na prática não conhecem Deus. Na verdade, eles só conhecem Deus de ouvir falar. E para acentuar um pouco mais toda essa crise, meus irmãos, para minha tristeza como exegeta, essa crise que afeta a pregação é a ortodoxia. Ortodoxia, irmãos, é a doutrina bíblica corretamente interpretada e aplicada, e ela não pode ser dissociada da vida da igreja. A verdade precisa ser a baliza da igreja, porque isso é vital para a sua subsistência. Contudo, não dá para a gente dissociar, irmãos, doutrina da vida. Não tem como, irmãos, ser ortodoxo na cabeça e herege na conduta. Não tem como, irmãos, defender uma verdade com a boca e negar com a vida aquilo que eu digo. Porque as pessoas veem, as pessoas notam isso em nós. Pastora Cristina, as pessoas notam. Quando eu fico um dia sem orar, eu fico fraca. 2 dias a minha família nota, 3 dias a igreja repara. O resultado disso é o que esse homem disse. E eu peço misericórdia toda vez que venho pregar a palavra. Ele diz: se alguém subir ao púlpito e conseguir fazer com que a palavra de Deus pareça seca e enfadonha, essa pessoa deveria se sentar e permitir que outro pregasse. Esse é um bom conselho para quem não quer vida com Deus. Quem não quer vida com Deus não pode pregar, não deve pregar, deve se sentar e consertar a sua vida primeiro. Sei que parece duro, irmãos, mas não tem como dizer isso, e eu estou respeitando para não chorar aqui, porque isso me afeta demais, porque é isso que a gente tem visto. Hoje eu vi um vídeo do homem dizendo que Satanás estuprou Eva. Vocês viram no vídeo isso? E chega a ser cômico, é digno de risada, mas é triste. Porque isso é uma afronta à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não diz isso. Paulo disse a Timóteo um conselho maravilhoso: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás a ti mesmo como a teus ouvintes. Ou seja, vida do pregador deve ser vida do seu ministério. Prega bem quem vive bem com Deus. Quem não vive bem com Deus não prega. Não podemos separar o que Deus uniu. Eu não posso separar aquilo que Deus estabeleceu que tivesse que andar junto. Precisa andar junto credo e conduta. Precisa andar junto doutrina e vida. Precisa andar junto teologia e piedade.
A ortodoxia é a base da vida piedosa. E ortodoxia sem vida é morta. Já dizia Amy Bounds, um dos homens mais piedosos que o século XIX conheceu. E eu vou dizer para vocês, a ortodoxia sem vida é morta. E ortodoxia sem vida mata. E as pessoas estão morrendo. Estão morrendo. Sabe por que pecamos? Pecamos porque não conhecemos a palavra do Senhor. Porque precisamos que quem nos ensine com fidedignidade. E onde estão? Por isso que nós estamos aqui. Por isso que tem um seminário. É para isso. E por fim, como causa dessa situação que agrava o púlpito e que atinge de forma direta a pregação. E esse fator envolve a vida acadêmica, não a nossa, graças a Deus, porque já vai começar uma turma de sermão textual. Não é expositivo ainda, mas eu vou falar que ele pode, inclusive, ser expositivo, o sermão textual. Mas a gente vai estar chegando lá, fazendo com que o aluno se interesse a pregar um sermão expositivo. Então, não é a nossa realidade aqui, mas existe uma realidade nos seminários. Sabe qual é? A grade curricular não faz questão de formar alunos que preguem expositivamente. Eles forçam em ter muitos seminários, em ter apologética, mas não exposição da palavra, não uma matéria específica dentro da hermenêutica, dentro da homilética para pregar expositivamente. O estudante é ensinado a defender a fé, mas não a pregar a palavra. Eles são ensinados a responder às teorias críticas acerca da Bíblia, mas ele não é ensinado a conhecer a sua Bíblia. E é lamentável que muitos estudantes deixem o seminário sem saber pregar expositivamente. Capixaba comemorou a prorrogação do prazo de refinanciamento de dívidas rurais. E isso sem falar numa outra coisa que é triste. Da Superintendência de Desenvolvimento. Essa é triste. A SUDENE, contratadas até 30 a anêmica biblioteca pessoal. O valor original tem gente que não quer saber dos livros. Tem um grupo de líderes, de pastores, de pregadores, que eles não sentem o menor prazer, irmãos, em comprar livros. Porque eles dizem assim: eu nem gosto de ler. E aqui eu faço um parênteses. Aluno de teologia que não gosta de ler, tá com problema. Pastor, nem vou falar. Eu, se fosse diretora de um seminário, e o aluno chegasse para mim e dissesse que ele não gosta de ler, essa pessoa jamais chegaria ao pastorado, porque ele vai matar o povo. Ele vai matar o povo. Um outro grupo, eles não se esforçam para adquirir livros porque eles estão sem entusiasmo mesmo. Para que vai comprar livro? Vai ficar só na estante? Eu não vou comprar livro. Eles estão tão desanimados para o ministério, para que vai comprar livro? E tem um outro grupo, considerável esse que eu vou falar, um grupo grande, que não tem condições. Não tem condições de comprar livro, porque livro é algo que infelizmente é caro. Então fica uma deixa, né? Ovelhinhas. O pastor está fazendo aniversário, dá um livro bom para ele. Pastores gostam de livros, né? Pelo menos em tese a gente quer crer nisso. Então fica aí a dica para as ovelhas. Pastor fez aniversário, não dê gravata, não dê camisa. Dê a ele um bom livro, né? De exegese, de hermenêutica, seja lá do que for, o do gosto dele, do que ele precisar. Então, meus irmãos, a implicação disso tudo não é outra. E tem muitos outros fatores, mas a implicação dessas coisas, sabe qual é, meus irmãos? É que a igreja sofre um impacto mortal. Porque homens mortos pregam sermões mortos. E sermões mortos matam. Amy Bounds já falava isso. Aí talvez você esteja aí se perguntando: tá, Valquíria, tudo bem, nós temos muitos problemas. Mas o que é então pregar expositivamente? O que é pregar expositivamente? Antes de eu te dizer o que é pregar expositivamente,
Porque fica uma curiosidade, né? Quando a gente vai ministrar o curso, as pessoas dizem, tá, mas o que é pregar expositivamente? O que é isso? Mas antes de eu te dizer o que é pregar expositivamente, eu preciso te dizer uma coisa. O que é pregar? Você sabe o que é pregar? Você que está me assistindo em casa, você sabe o que é pregar? Esse homem aqui, o Martin Lloyd Jones, que para mim é um dos pastores mais renomados que eu já pude ler, que eu já tive o prazer de ler, ele diz: a tarefa de pregar é o chamado mais alto, é o chamado maior e mais glorioso que alguém pode receber. A pregação autêntica é a necessidade mais